que, por ser um técnico jovem, ele vai se deparar com novas situações. Ele mesmo disse: minha primeira derrota como visitante. Ele não tinha perdido um jogo como visitante ainda no profissional. Qual seria a maior lição ou as maiores lições que o Felipe Luiz tira dessa derrota de ontem, no seu ponto de vista? E a segunda, Flamengo chega pressionado quarta-feira na Libertadores, pós-derrota e ainda perdendo a liderança, para tentar buscar um resultado na Argentina? Chega muito e acho que é uma questão de honra ganhar o jogo lá contra o Central Córdoba, que já abandonou a Copa da Liga Argentina, já foi até eliminado, não se classificou. Está perdendo jogos atrás de jogos, porque está preocupado com a Libertadores e com esse jogo especialmente. Se eles conseguirem avançar na Libertadores, já será um feito muito maior do que se classificar entre 8 num grupo de 15 para jogar um mata-mata. Então, o time argentino está todo voltado para o confronto com o Flamengo. É bobagem até tomar como base os jogos no campeonato local, porque é outra mobilização, outra situação, outra escalação, tudo diferente. Né? Eu acho que tem um ponto importante. Às vezes as pessoas começam a falar, é estagiário e tal. E quando o sujeito já é um técnico veterano, é superado, isso aí não tem mais condição, ficou para trás. São extremos, né, que nem sempre se encaixam. E no caso do Felipe também, a gente precisa entender o seguinte: é óbvio, gente, que por ser um técnico jovem, ele vai se deparar com novas situações. Ele mesmo disse: minha primeira derrota como visitante. Ele não tinha perdido um jogo como visitante ainda no profissional. Então é tudo muito novo para ele. Ontem foi o enfrentamento dele, o primeiro dele como técnico, contra um técnico europeu. Ele teve algum outro? E enfrentou o Abel Ferreira. Um técnico europeu do bom nível, tá? De um nível acima. Eu acho que foi o primeiro. Que tem alguns europeus que não são lá essas coisas, que vêm aqui para o Brasil. Um técnico europeu de um nível mais alto. Foi o primeiro enfrentamento. Então ele vai olhar esse jogo, assistir de novo, e vai certamente observar uma série de coisas que ele poderia ter feito diferente. Esse é um processo de aprendizagem, de amadurecimento, é inerente à situação dele. Sabe, quando se fala que por ser jovem ele vai ser... É óbvio, ele não viveu a situação. Como é que é um médico que trabalha num pronto-socorro? Quando aparece gente baleada, com a perna quebrada, atropelado, que bateu na cabeça, ele já sai da faculdade, já sabe tratar de tudo aqui? Não, ele aprende, é médico de guerra. Ele aprende na experiência, no dia a dia. Ele conhece o corpo humano, sabe como tratar, mas como lidar com certas situações? Isso acontece em qualquer atividade. Como é que você lida numa situação de dificuldade? O adversário impõe ao técnico uma dificuldade. Como ele sai dessa dificuldade? Conforme você tem mais experiência, você vai ter mais capacidade de sair daquela situação ruim. Só que ele ainda não teve muita vivência assim. Isso é um preço que ele vai pagar, o Flamengo vai pagar. Vale a pena? Vale. Tem que insistir com ele. Mas acho que tem que ter conversa profissional. Não vou falar a palavra cobrança, mas avaliações. Tem que existir. Tem que existir. Tem que se discutir isso e tal, até para que ele possa trocar ideia com alguém e observar onde que acertou, onde que errou, que poderia ter feito diferente. Mas eu acho também que, muito parecido com o Tite, ele tem alguns jogadores preferidos, que é um negócio impressionante. Esse caso do Léo Pereira, por exemplo, o Léo Pereira, ele não vinha jogando mal. Mas ontem ele deu toda a licença para ser barrado. E eu penso que quando você erra em lances capitais, como ele errou, e não é a primeira vez, você perde a posição. Você perde a posição. A não ser que você não tenha nenhum reserva à altura. Mas tem um cara que é melhor que ele, mais experiente, que erra menos. Esse cara vai jogar, você sai do time e falar para ele: você está saindo por isso, por isso, por isso. Pô, mas eu errei um jogo sim, errou num jogo sério, errou muito. Então você vai sair, vai jogar o outro, vai treinar, e daqui a pouquinho tu vai jogar de novo. É isso. A vida é assim, não é isso? E segue em frente. Agora vai insistir: ah, não, vou ter que manter o cara porque... Não dá. Aí, assim, essas semelhanças com algumas ideias do Tite são perigosas. Eu falo do Tite porque o Tite pedia jogadores que não usavam. O Léo Ortiz foi um bom exemplo. Se não for o Léo Ortiz, não precisa de outro. Chegou o Léo Ortiz, não jogava. Quando jogava no meio campo, que não é a posição dele. Jogava bem? Sim, dava conta do recado que ele é muito bom. Mas ele é zagueiro. Ele foi contratado para ser zagueiro. O Tite não escalava. Por quê? Porque não podia mexer no Fabrício Bruno, no Léo Pereira, no Fulaninho de tal. Acho que isso não é bom. Não é bom. E até diante disso, André, para você também poder comentar, como é que você está avaliando não só as lições aí, né, que o Felipe Luiz está tendo como um treinador em formação, mas também a postura dele, certo? Você observa que o Felipe Luiz mudou de postura com relação a jogadores, cobrança, até mesmo ali na beira do campo, acompanhando a partida? É porque, assim, antes a gente tinha um medo em relação à amizade, né? A amizade como jogador.
com os jogadores do Flamengo. Agora, a impressão que passa é uma coisa mais parecida com o que estava virando a relação dos jogadores com o Dorival no final de 2022. Uma relação de gratidão do técnico para os jogadores. Então, poxa, comecei bem a minha carreira, já ganhei 3 títulos e tal, e com esse grupo é maravilhoso e tal, e aí você se agarra a certas coisas e tal, e tem horas que essas coisas se misturam. Você vê ele falando do Michael, parece ser uma coisa assim, pô, eu adoro o Michael desde que eu jogava com ele. Curte futebol e quer testar seus palpites em tempo real? Na Implay, você participa de campeonatos de previsões sobre os jogos. É fácil, rápido e gratuito. Acertou mais? Ganhou prêmios? Jogue enquanto assiste seu criador favorito ao vivo. Mostre que você entende de futebol e suba no placar. Baixe o app e jogue agora no Implay. Link na descrição. Implay. Futebol, palpite e emoção em um só lugar. Né? E sei o quanto ele se esforça, sei o quanto ele se doa e tal, e aí fica insistindo com o jogador. Então é uma mistura de coisas. Mas assim, ele fazia essas escolhas antes também. Só que antes a bola estava entrando, as coisas estavam acontecendo, agora não está. E ele vai ter que saber se tomar as decisões e talvez voltar para aquilo que ele fez. É bom lembrar, o Felipe Luiz, ele não jogou com o Léo Ortiz no Flamengo. O Felipe Luiz se despediu no final de 23, o Léo Ortiz chegou ali em março, abril de 2024. Ele nunca jogou com o Léo Ortiz. E o Léo Ortiz, a primeira coisa que ele fez quando ele chegou foi barrar o Léo Ortiz. Foi 2, né? Ele barrou o Varela e o Fabrício Bruno e botou o Wesley e o Léo Ortiz. Foram as 2 mudanças que ele fez no time em relação ao time do Tite. Então ele tem que ter essa certeza, essa assertividade agora, essa contundência na hora de trabalhar, mesmo agora no momento em que teve vitórias, em que teve títulos, conquistas e tal, e voltar a ter esse pensamento de tomar escolhas em benefício do time sem pensar muito no que vai acontecer com o jogador e tal. A mesma coisa é o Danilo, embora ele tenha jogado com o Danilo em seleção e goste do Danilo e tenha pedido a contratação do jogador, mas ele jogou com o Léo Pereira. E essas coisas podem estar pesando. E o Léo Pereira foi quem ganhou a Copa do Brasil com ele e tal. Então, essas coisas podem estar pesando. O Felipe Luiz tem que refletir, e concordo com o Mauro em relação à conversa do Boto. O Boto tem que chegar e ter uma conversa mais séria, né? Sobre escolhas, sobre decisões, né? Mesmo considerando que é natural um treinador ótimo como Leonardo Jardim. Leonardo Jardim é o grande candidato a Arthur Jorge de 2025. De fazer um time do Cruzeiro competitivo aí, podendo ganhar alguma coisa. Não tem o mesmo elenco do Botafogo, mas pode chegar aí com competição, principalmente por não estar envolvido em Libertadores. Isso pode fazer diferença mais na frente, né? E o Felipe Luiz foi superado ontem. E isso aí tem que ser questionado pelo Boto e tem que ser refletido pelo Felipe Luiz. Alô, tropa da S1 Live. A propaganda é a alma do negócio. Quer ver a sua marca estampada aqui diariamente na S1 Live? É só chamar agora no e-mail contato@s1live.com.